Mais amados, louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. Optei por fazer um vídeo porque a internet está baixa no celular. Então eu creio que se eu fizer um vídeo demonstrando o que o Senhor me mostrou, vai ficar fácil até para postar. Creio que vai ficar legal também para os irmãos entenderem. A Bíblia fala em que você tem que ser imitador de Deus. A Bíblia fala que você tem que ser conhecedor da tua palavra e do teu verbo. Vamos tentar falar hoje, pela misericórdia de Deus, a armadura do cristão. Que está lá em Efésios, capítulo 6, começando pelo versículo 10, um resumo, a qual Paulo ele fala para a igreja. Os demais, resumindo, o que ele quer? Que o homem fique revestido da palavra, do Espírito, porque com a palavra você vai combater o teu adversário. E para você ter a defesa, que é a tua fé, é o seu escudo. A Bíblia fala, amados, que o homem ele tem que nascer de novo, ele tem que nascer do Espírito. E isso a pessoa só alcança com a insistência da leitura da palavra. Como a gente tem um ego, como o homem é soberbo, a palavra ela para no ego do homem. Mas se ela não aceitar verdadeiramente o evangelho de morte, o evangelho de cruz, se ela não aceitar, ela não vai ter a defesa. Ela não vai ter a armadura. Ela pode ter até a espada. Mas se o inimigo lançar um dardo pelas suas costas, assim como ele fazia com o povo de Israel, você cai. Assim como os amalequitas faziam ali, com o povo de Israel, na covardia, porque o povo não estava revestido, ele cai. Não adianta você ter a leitura, não adianta você ter a letra, e você não está revestido contra as astutas ciladas de Satanás. Paulo ele fala sobre o dever do casamento, depois ele vai falar sobre o dever dos filhos, o dever dos pais. Efésios capítulo 5 ele vai falar em relação ao amor, à pureza, a santidade, a fé cristã. Depois ele vai falar em Efésios capítulo 2 que a salvação é pela graça. É necessário que os irmãos leiam tudo isso. E ele chega a dar um resumo antes de entrar no livro de Filipenses, antes dele vocês conhecerem a carta de Paulo aos Filipenses. Ele dá um resumo ali total no capítulo 6, finalizando ali para os filhos e para os pais serem obedientes uns aos outros, servos e senhores, Depois ele vai falar da armadura, que é o resumo final. É onde as pessoas não estão dando crédito, que é a armadura de Deus, E elas estão ficando no superficial da letra. Não basta você ler que Deus é contigo, que se você entrar no fogo você não vai se queimar, e que a peste ela não te pegará, e que 1000 cairão do seu lado e 10.000 à tua direita, você não será atingido se você não está revestido. Até para fazer a obra, que é até mais bonito, o homem ele tem que estar revestido. Porque se você tocar no adversário, se você tocar na obra dele, ele vai buscar, ele vai procurar quem é que expulsou, quem é que está se metendo. Ele quer te conhecer.
Assim como Jó se manteve íntegro e em pé contra as astutas ciladas de Satanás, Satanás foi lá. Porventura, você é o homem mais sábio do mundo, mais sábio do que Deus? Satanás, ele vai procurar você. Então, vamos entrar hoje no livro de Efésios. Digamos que a Bíblia Sagrada ela não tivesse existido e tivesse só uma mensagem, já era o suficiente. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Porque isso aqui é o vínculo, é a proteção, é a armadura espiritual. Um soldado de Cristo, ele é um soldado espiritual. E como o seu Deus ele é espírito, a ordenança também é pelo espírito, não é pela letra, não é nem pelo verbo. A ordenança é você administrar as sementes, você morrer e se transformar no verbo também, como o seu próprio Senhor é o verbo. E tudo que você fizer seja resumido nas Escrituras. Todo o seu pensamento tem que estar nas Escrituras. Como fala ali em Colossenses capítulo 3. Né? Uma mensagem agora que o Senhor, uma passagem a qual o Senhor ele me fez decorar, né? Se a sua mente, se os seus pensamentos estão nos céus, então foca nos céus. Colossenses capítulo 3. Porque lá você vai ter intimidade, você vai ganhar uma armadura, mas isso só vem com busca, só vem com intimidade, só vem com leitura e com uma decisão. Se você não tomar uma decisão primeiro e você buscar a armadura de Deus, você não vai achar ele. Você tem que ter uma decisão. Foi o que os discípulos tiveram. Como abandonaremos a ti se só tu tens as palavras de vida eterna? Então eles ficaram com uma decisão, eles não se afastaram, eles não foram embora e permaneceram no verbo, porque eles já tinham tomado uma decisão, né? Se você analisar naquela parábola ali do filho pródigo, pesquisando o que é a palavra pródigo, é aquele que desperdiça, né? O filho que desperdiça. Então o que ele fez? Ele largou, ele saiu da presença do pai e foi para o mundo. O pai, sabendo que possivelmente o filho se arrependeria, ele recebeu o filho, abraçou, o beijou, porque o pai está sempre disposto a esperar. Mas se o filho morresse, e se não desse tempo dele se arrepender, ele seria condenado. Então, a tática que o seu inimigo usa é quase a favor a você. O passo que você dá, Satanás ele dá junto com você. Se você dá 2 passos, Satanás ele dá 3. Um passo ele está na sua frente, porque ele está ao seu derredor. Se você der 5 passos, Satanás ele dá 6. Seus ministros já estão na frente, botando laço, fazendo a armadilha e puxando o arco e mandando dardos, né? E se você não tiver revestido de temor, de leitura, de jejum, de busca, de humilhação, se você não estiver se sujeitando a Deus, ele não vai fugir de você, como fala no livro de Tiago. Então, tudo que você for fazer, você tem que estar com uma armadura. E essa armadura não é o teu ego. Não é o teu coração perverso que vai dizer que você está protegido. Não é. Você tem que ter a consciência e a certeza que Jó tinha. Jó ele falava que se alguém fizesse um livro a respeito dele, ele pegaria o livro e botava na coroa e botava na cabeça como coroa, porque ele sabia da sua integridade. É essa certeza que o homem tem que ter no coração, que Deus o ressuscitou do mundo dos mortos e que agora ele é uma nova criatura e que todo o tempo ele tem que buscar revestimento para ele não cair nas astutas ciladas do diabo. Porque a guerra em que você quer lutar não é contra o homem. É o demônio que está dentro do homem.
No passado, o povo não tinha esse conhecimento. Era morte através de morte, era olho por olho, dente por dente. Agora que veio o conhecimento, o povo não está mais pela lei. Agora a guerra de vocês é outra, porque Jesus ele mostrou isso. A palavra ela dá um diadema, ela traz uma felicidade, mas se você não tiver crucificado com uma decisão antes, a palavra ela vai entranhar no seu ego. Porque a palavra ela quer entrar no seu coração. Se você resolveu entregar ele ao seu Senhor, que é Espírito, e você realmente quer viver em Espírito, você tem por obrigação ter a armadura de Efésios 6:10. Porque você não vai aguentar as ciladas do seu adversário. É como se você entrasse para um exército e o coronel falasse com você, ó, toma o fuzil e vai. Você não sabe nem engatilhar, você não sabe travar, você não sabe nem ter a resistência do peso do fuzil. Ele vai cansar os seus braços, vai te dar uma irritação de coluna, porque o fuzil ele é pesado. Como você vai caminhar com o peso de um armamento que você nunca tocou a mão? Então tem uma série de ensinamentos, de treinamentos, de intimidade, mas o Senhor ele não vai dar um fardo maior que você não possa. Então é crescer e crescer e crescer no conhecimento. Efésios capítulo 6, versículo 10. A armadura espiritual do cristão, daqui como título. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Nota, amados, vou parar aqui porque para me fazer uma observação. Nota que no versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue. No versículo 11 vai falar para você revestir de toda a armadura. Só que a cereja do bolo está lá no versículo 10, lá no início. Nos demais irmãos. Paulo ele fala isso aqui para os santificados. Não é para quem está começando na obra. É para quem já para quem já teve encontro com Deus e teve um novo nascimento. E agora? Satanás está debaixo dos seus pés? Negativo. No demais irmãos, foca isso. Fortalecei-vos, né? Na força do seu poder. Vamos voltar agora para o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Vamos ligar o versículo 13 com o versículo 10. Portanto, poderíamos até dizer assim, portanto, irmãos meus, portanto, meus irmãos, Paulo está falando, toma toda a armadura de Deus para que possa resistir. Mas se ele já é irmão, se ele já está convertido, se ele já teve um novo nascimento, então tem que buscar mais e mais, até chegar ao pleno conhecimento da estatura da mente de Cristo. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Podereis. Então,
teve o conhecimento, achou a verdade, tomou uma decisão antes. Agora você buscar o revestimento. Não vai adiantar você, toda a oração sua, Senhor, me dá poder, me dá unção, me dá ousadia. Senhor, me dá isso. Senhor, mas você não chegou a Ele primeiro. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Na parábola que a gente falou antes, que o Senhor tinha me dado, do filho pródigo, o filho pródigo, ele vai ao pai, não é o pai que vai até ele. Na mesma menção, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Se o filho ele não se arrepende, ele não vem para o pai, se ele continua na rebeldia, e se ele morre na rebeldia, ele ia morrer sem a proteção do pai. Porque quando você sai da presença do Senhor, Satanás ele vai junto com você. Quando ele larga o dardo, se você não tiver blindado, se você não tiver revestido pela fé, pela unção do Espírito, ele te pega. Porque Satanás ele trabalha na sua mente. Ele trabalha com dúvida. Esse é o dardo inflamado. Versículo 17. Tomai também um capacete, né? Para você não levar uma seta de dúvida. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança, e súplica por todos os santos. Então, é para você tomar uma decisão, é para você permanecer na decisão, você entender que a sua guerra não é somente contra você, é contra as hostes espirituais que estão lá fora. Você consegue notar quando você está em casa, buscando mais de Deus, entra um temor no seu coração. Você se abastece, mas quando você tem que fazer alguma coisa lá fora, você sai do desligamento espiritual. E você cai lá fora onde você vê o mundo sorrindo, distraído, disperso, desatento, vulnerável. E você está no meio do encantamento. A única coisa que vai sobrar no seu coração é as lembranças do verbo que você tem. É a lembrança da palavra que você tem. Digamos que você leu Efésios, digamos que você leu o Salmo 1. Você sabe que você não pode sentar na mesa dos escarnecedores. Então essa lembrança ela vai ficar com você está atento. Você sabe que tem demônios ali. Você não pode parar ali e sentar ali. Né? A Bíblia fala em relação àqueles que bebem. Você não pode se misturar com aqueles que bebem. Mas se você sentar, o espírito que força a pessoa a beber, ele vai te pegar. Porque você não obedeceu. Você sentou. E você permaneceu na desobediência. Porque a desobediência é você vigiar, é você ficar fortalecido na força do seu poder, é você se revestir da armadura, para que possais estar firme contra as astutas ciladas. Mas quando é a mesma coisa quando você está em ciclo de oração, quando tem irmãos ali orando junto com você. Você sente aquele calor daquele espírito e você fica igual um leão ali. Mas quando aquele grupo ele é desmontado, Satanás ele caminha ao seu lado. Ele é paciente. Então, se vocês tocarem na obra de Deus sem o revestimento, vocês vão levar seta. O versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito.
e vigiando nisto com toda perseverança. A mesma coisa que o Senhor fala que vamos ficar quando Ele vier. Ele vai pegar você com a armadura, Ele vai pegar você cingido, Ele vai pegar você atento e protegido. Satanás, ele não te pegou, você se permaneceu fiel até a sua vinda. Simulando até a parábola das 10 igrejas, das 10 virgens, que eram 10 igrejas prudentes e 10 igrejas que estavam desatentas. O tempo em que você está vivendo agora é um tempo de totalmente esfriamento. Você vai ter a letra, você vai ter até o entendimento, vai até saber o que é certo e o que é errado, vai até ficar com diadema na cabeça, mas se a palavra fala que a coroa ela pode sair da sua cabeça e dar para outro, se a palavra fala que os que estão de pé têm que se cuidar para permanecer em pé, então tudo se resume na armadura. Tudo se resume, né, na busca. A situação de Natanael, que está ali no livro de João, Natanael, ele falava, ele conversava com Deus, né? Ele tinha, digamos assim, um certo tipo de intimidade. E Natanael falou, né? Versículo 47 de João capítulo 1. Jesus viu Natanael vir ter com ele e ele disse: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há engano. E Natanael falou: de onde conhece? De onde me conhece? E Jesus diz: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhes: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Vê que não foi difícil, ele teve um encontro rápido com Deus, né? Mas ele teve algumas dúvidas antes. Satanás pôs aquilo na mente dele, né? Porque Natanael falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Filipe falou para ele: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Satanás, ele trabalha com a dúvida. Ainda que você tenha a intimidade, o conhecimento da letra e do verbo, não subestime o seu adversário. Ele já sentou nas igrejas, como fala ali na profecia de Daniel. Ele já se assentou no trono, na coroa de muitas pessoas, e numerosos falsos profetas já estão trabalhando para o diabo, e todos eles iniciaram um caminho com Deus e hoje só fala heresia. Então, se você não tiver com capacete, você vai pegar o dardo. Não adianta você chamar o homossexual de alguma coisa do tipo que lhe ofende, porque se ele for feiticeiro, o feitiço ele pega em você. Não adianta você falar mal dos feiticeiros, dos macumbeiros, se você não tiver revestido. Se ele pegar ali uma entidade pesada que obriga ele a fazer uma oferenda ali de não sei quantos bodes, pega. Já vi relatos de vídeos aí que a pessoa chutou despacho de macumba e ficou com a perna paralisada, tendo conhecimento da palavra, só não estava revestido com poder. Então, amados, louvado seja Deus. Se reveste, busca mais de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 19. E conheceu o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que possais ser cheios da plenitude do seu poder. Conhecer e prosseguir em conhecer. Vocês não podem ser levados por qualquer vento de doutrina e ser levado pela dureza do seu coração.
quem está trabalhando e quem está com autoridade pagou teu preço. E se permanece nele. Não adianta que por você ver alguns fazendo e você querer fazer sem chamado e sem autoridade, você cai. Louvado seja Deus, amado.